Um menino sobe ao trono antes de aprender a governar, e morre antes dos 20 anos. Mesmo assim, o nome dele ressoa mais alto que o de faraós que reinaram décadas inteiras. Hoje vou revelar como um garoto quase apagado da história virou o rosto mais fotografado do Egito Antigo. A resposta não está só nas areias do Vale dos Reis, mas em cadernos, telegramas e uma frase sussurrada em 1922, que muda tudo o que você pensa saber sobre ele. Por volta de 1332 antes da Era Comum, uma criança de cerca de 9 anos assume a coroa dupla do Egito. Seu nome de nascença era Tutankhaton, imagem viva de Aton, herdado de um pai que havia tentado impor um Deus único a todo um povo. O trono que ele recebe não é de conquista, mas de colapso, um império religioso em ruínas, sacerdotes furiosos, cofres vazios. Ninguém, naquele momento, imaginava que aquele garoto frágil se tornaria o nome mais repetido de toda a civilização egípcia. O pai desse menino, muito provavelmente o faraó Akhenaton, havia expulso os deuses tradicionais, fechado templos e construído uma nova capital chamada Amarna, dedicada apenas ao disco solar Aton. Essa revolução religiosa rachou o Egito ao meio. Quando Akhenaton morre, o país está exausto, e é sobre os ombros desse garoto que recaía a tarefa de reconstruir a fé de todo um povo. Ele muda o próprio nome, de Tutankhaton para Tutankhamon, imagem viva de Amon, um gesto público de que os deuses antigos haviam voltado. Tutankhamon é jovem demais para governar sozinho, então dois homens assumem o poder nos bastidores, Ai, um alto conselheiro, e Orenheb, comandante do exército. Uma estela de pedra, hoje conhecida como Estela da Restauração, registra a reabertura dos templos e o retorno das oferendas aos deuses antigos. É um documento raro, esculpido em nome do próprio Tutankhamon, contando em primeira pessoa como o Egito foi salvo do abandono. Mas por trás da pedra solene, quem realmente decidia o destino do país eram seus dois conselheiros. Por volta de 1323 antes da Era Comum, Tutankhamon morre com aproximadamente 19 anos, sem filhos que sobrevivessem para herdar o trono. Sua múmia mostra um corpo frágil, um pé deformado e sinais de doença crônica, nada que sugira o jovem forte que as estátuas mostravam. O funeral é apressado, o túmulo preparado para ele é pequeno demais para um faraó, quase improvisado. Ninguém, no Egito Antigo, tratava aquele reinado curto como algo memorável. E aqui está o primeiro segredo que a história escondeu: o nome de Tutankhamon foi apagado. Os sucessores queriam enterrar toda a lembrança da Era de Amarna, então listas oficiais como o Cânon de Turim e escritos posteriores do sacerdote Manetão simplesmente pulam o menino faraó. Por quase 3.000 anos, nenhum historiador, nenhum viajante, nenhum estudioso sabia que ele havia existido. Foi essa ausência, paradoxalmente, que preservaria intacto o maior tesouro da arqueologia egípcia. Avancemos quase 3.300 anos, até o início do século XX, quando o Vale dos Reis já parecia esgotado. O arqueólogo americano Theodore Davis, após anos escavando ali, chegou a declarar publicamente que não havia mais nada a encontrar. Ele havia até desenterrado pequenos objetos com o nome de Tutankhamon, sem imaginar que estava a poucos metros de um túmulo intacto. Foi nesse cenário de ceticismo geral que um arqueólogo britânico decidiu apostar tudo em uma última busca. Esse arqueólogo se chamava Howard Carter, e seu financiador era Lord Carnarvon, um aristocrata inglês apaixonado por antiguidades. Desde 1914, Carter escavava o Vale dos Reis sem nenhum resultado significativo, registrando cada dia de trabalho em cadernos de campo meticulosos, documentos hoje preservados no Instituto Griffith, da Universidade de Oxford. Em 1922, depois de anos de gastos sem retorno, Carnarvon avisou que financiaria apenas mais uma temporada de escavações. Foi a última chance de Carter provar que seu instinto estava certo. No dia 4 de novembro de 1922, um jovem operário egípcio que carregava água tropeçou em algo duro sob areia, um degrau esculpido na rocha. Carter interrompeu a escavação imediatamente e mandou um telegrama urgente para Carnarvon, na Inglaterra, pedindo que viajasse ao Egito o quanto antes. Dias depois, os degraus revelaram uma porta selada, com marcas de um nome quase apagado pelo tempo. Ninguém ali sabia ainda, mas aquela porta guardava um segredo de 3 milênios.
No dia 26 de novembro de 1922, Carter abriu um pequeno buraco na porta selada e ergueu uma vela para enxergar o interior. Carnarvon, atrás dele, perguntou impaciente: "Consegue ver alguma coisa?" Carter respondeu apenas: "Sim, coisas maravilhosas." Diante dele, brilhando no escuro, havia tronos dourados, estátuas, carros de guerra e caixas empilhadas, um templo de riquezas maior do que qualquer estádio de sonhos poderia conter. O que Carter encontrou foi o único túmulo real do Egito Antigo descoberto quase intacto. Eram mais de 5.000 objetos, incluindo a famosa máscara funerária de ouro maciço que hoje representa todo o Egito Antigo no imaginário mundial. Catalogar e remover cada peça levaria cerca de 10 anos de trabalho, documentado em milhares de fotografias do fotógrafo Harry Burton. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquela câmara, esperando para contar sua história. A notícia correu o mundo em poucos dias. Jornais de Londres a Nova York disputavam qualquer fragmento de informação, e uma verdadeira febre por tudo egípcio, a chamada egiptomania, tomou moda, cinema e arquitetura ao redor do planeta. Um faraó que havia sido apagado da própria história virou, da noite para o dia, o símbolo mais reconhecível de uma civilização inteira. Mas a fama trouxe também uma sombra que logo se espalharia junto com a glória. Em abril de 1923, Lord Carnarvon morreu no Cairo após uma picada de inseto infeccionar seu ferimento, uma complicação médica documentada, sem nenhum mistério sobrenatural. Ainda assim, jornais sem acesso exclusivo ao túmulo espalharam a ideia de uma maldição dos faraós para vender mais exemplares. A ironia é cruel. O próprio Howard Carter, que primeiro entrou na câmara, viveu mais 17 anos após a descoberta. A maldição era só tinta e papel, mas ainda hoje é a parte mais lembrada da história. Em 1972, 50 anos após a descoberta, uma exposição itinerante levou os tesouros de Tutancâmon a Londres, Moscou e Nova York, atraindo multidões que nunca haviam visto nada parecido. O faraó apagado das listas reais tornou-se, agora, o rosto mais reconhecível de toda a civilização egípcia. Mas a fama mundial escondia um mistério que ninguém, até então, havia conseguido resolver: como esse jovem realmente morreu. A resposta só viria décadas mais tarde, através de uma tecnologia que Carter jamais poderia imaginar. Em 2005 e 2010, equipes lideradas pelo egiptólogo Zahi Hawass usaram tomografias e exames de DNA na múmia de Tutancâmon. Os resultados revelaram que o jovem faraó sofria de malária e de uma grave necrose óssea no pé, por isso mais de 100 bengalas foram encontradas dentro do túmulo. Os exames também confirmaram que seus pais eram irmãos, um casamento dentro da própria família real que provavelmente explica suas doenças. O garoto que as estátuas mostravam forte e saudável, na verdade, mal conseguia caminhar sem apoio. Hoje, quase a totalidade desses tesouros está reunida no Grande Museu Egípcio, perto das pirâmides de Gizé. O garoto apagado das listas reais tornou-se o único faraó que o mundo inteiro reconhece de cor. Se há um ensinamento gravado nessa história, é que nenhum silêncio resiste para sempre ao tempo. E há ainda mais segredos enterrados sob a areia do Egito, esperando para serem revelados. No próximo vídeo, vou abrir outro templo esquecido, maior do que qualquer estádio que você já visitou. Venha comigo!